Olá, turma! Bem-vindos a mais uma aula. E hoje o nosso tema é sobre reações orgânicas de eliminação. Me chamo Erneson e vamos dar início. Então, antes de falar a definição das reações de eliminações, ela traz sempre alguns assuntos antes, como a produção do polietileno, certo? Então, as reações de eliminação, elas formam outro grupo importante na química orgânica, onde são formadas ligações duplas, triplas e compostos cíclicos, certo? Na indústria, esses compostos são o ponto de partida para a produção de diversos plásticos, como os polietilenos. Aqui, como no primeiro exemplo, aqui, polietileno de baixa densidade, PEBD. Então, esses são os plásticos mais flexíveis, disponíveis naqueles saquinhos de supermercado, na bolas, aquelas bolas bem transparentezinhas, como essa daqui, que eu botei como representação. Já no segundo, o polietileno de alta densidade, que é o PEAD, é aquele plástico mais resistente. Ele já é na produção de brinquedos. Eu botei aqui como exemplo uma régua. É um plástico assim, mais duro, menos maleável. E o polietileno linear de baixa densidade, PELBD, é aquele plástico mais assim liguento. De exemplo, nós temos aqueles sacos de batata, sacos de um plástico assim mais maleável, mas não muito, porque ele é um pouquinho liguento, viu? Que ele é mais para embalagens de batatas, salgadinhos, bolachas, esse tipo de material. E o último, que é o polietileno de ultra alta ou peso molecular, P1APM, é aquele plástico compostos em materiais de antiaderentes ou próteses ortopédicas. O nosso próximo tema vai ser a definição do que é as reações de eliminação, certo? Na química orgânica, ela representa um caminho inverso das reações de adição. Como já estudamos anteriormente, as reações de adição se adiciona átomos nas moléculas. E já a de eliminação, como seu próprio nome já está informando, ela vai eliminar os átomos das moléculas. Eliminar ou retirar, certo? E na indústria, como já foi falado, ela é de muita importância, destacando-se, por exemplo, na produção dos alceno, matéria-prima, plástico, como polietileno, e pela desidrogenação dos alcanos encontrados em abundâncias no petróleo, certo? Um exemplo de início, as reações de eliminação são aquelas nas quais alguns átomos ou grupo de átomos são eliminados da molécula orgânica, correto? Por exemplo, o H2Cl mais o CH2. As moléculas de cloro são eliminadas ou arrancadas da molécula orgânica, certo? Então, daqui aqui, essas duas, elas passam para cá. Aqui as moléculas, elas reagem com o zinco e formam ligações duplas. Por quê? Porque aqui era ligação simples e como foi passado para cá, a gente adiciona mais uma ligação,
forma-se uma ligação dupla. E, por último, o produto formado. Agora, nós vamos ver as eliminações de átomos ou grupos vizinhos. Nós temos 4 tópicos, que vai ser a eliminação de hidrogênio ou desidrogenação, eliminação de halogênios ou dehalogenação, eliminação de halogenidetos ou desidrohalogenação, eliminação de água ou desidratação. A primeira, eliminação de halogênios ou desidrogenação. De início, a reação é um alceno, onde os seus 2 átomos de hidrogênios passam para cá. Como foi falado lá no início também, é que é a mesma situação. Aí vem os 2 átomos, a gente acrescenta 2 ligações para o carbono fazer sua tetravalência. E passando sempre pelo catalisador, viu? Precisa de uma reação de calor passando pelo catalisador que vai ocorrer essas 2 ligações. E a molécula era um alceno e passa a ser, era um alcano e passa a ser um alceno, ou, nome comercial, uma etileno. Já nas eliminações de halogênio ou dehalogenação, já é da família 7A, ou da 17, que é o flúor, o cloro, o bromo e iodo, eles são eletronegativos, certo? E aqui ele fez uma reação com o zinco, que é eletropositivo, e criou um alceno. De dialeto passou para um alceno. As suas 2 moléculas de bromo foram retiradas e formou-se aqui a moléculazinha, ZnBr2. O outro é a eliminação de halogenidetos ou a de halogenação. O hidrogênio, de início, ele se liga a halogênios, formando ácidos como o HCl, o ácido clorídrico, o HBr, o ácido bromídrico, e o HI, que é o ácido iodídrico. Aqui ele sempre passa pela uma reação base com álcool, formando seu produto de haleto para um alceno. Aí também temos os haletos de cadeias maiores, que é a regra de Sykes-F. Então, essa é a reação predominantemente, onde a reação passa por uma base. Suas 2 moléculas de bromo e de hidrogênio foram retiradas, vem aqui para o final. E já que como foi falado, né, o hidrogênio ele se liga a halogênios formados e eles são retirados das moléculas que compõem menos carbono, e já que na segunda reação, ele é retirado da molécula que compõe mais hidrogênios, sempre passando pela base. A competição entre a substituição e a eliminação. Já que na competição entre a substituição e a eliminação, a reação ela passa pela eliminação da base com o álcool, formando um alcano, e já na segunda ela passa pela substituição com a base aquosa diluindo, formando um álcool. Já na eliminação de água, ou a desidratação, ela ocorre da molécula de água orgânica, certo? Sempre passando pelo um catalisador de ácido sulfúrico,
Nesse caso, ela passou pelo 170 graus, formando um alceno, de um álcool retirado para um alceno. Os álcools de cadeias maiores, eles passam onde o hidrogênio ele tem que ser eliminado do carbono mais halogenado, certo? Então, ele é eliminado deste e deste, formando uma reação predominantemente sempre produz um alceno mais ramificado, suas ramificações, e a reação secundária, suas ramificações. Já nos álcools de cadeias maiores, nós temos as duas desidratações. A desidratação intramolecular e a desidratação intermolecular. Na intramolecular, ela ocorre dentro da própria molécula do álcool. Ou seja, a molécula da água sai e é eliminada da molécula do álcool, formando um alceno. Aqui ela saiu da molécula da água, passando pelo catalisador, ácido sulfúrico a 170 graus, formando um alceno. Já na desidratação intermolecular, ela ocorre entre duas moléculas de álcool, as duas moléculas de álcool, onde essa reação ela produz um éter, aqui. E como podemos ver, essa reação também usa um ácido sulfúrico, mas em uma temperatura menor, de 140 graus. Já na desidratação de ácidos carboxílicos, ela é diferente dos álcools, que usa somente o ácido sulfúrico, certo? Os ácidos carboxílicos, eles podem ocorrer com a utilização de diferentes desidratantes, como o ácido sulfúrico, o ácido fosfórico e o pentóxico de desfórico, e sempre em uma temperatura de 140 graus. E aqui, apenas o ácido fórmico não dá anidro. Por quê? Porque o seu produto é apenas um monóxido de carbono e água, embora as reações ocorram nas mesmas condições. Já que na desidratação de ácidos carboxílicos, a continuação, os anidros, eles ocorrem uma desidratação intramolecular, ou seja, dentro da molécula de H2O, onde aqui elas foram separadas, mas aqui no finalzinho os carbonos têm que se ligar com o oxigênio, formando a sua tetravalência. E de ácido succínico passou para um anidro succínico. Já nas eliminações múltiplas, se a reação de eliminação ocorre duas vezes na mesma molécula, temos a formação de uma ligação tripla ou de duas ligações duplas. Aqui, a ligação tripla, dialeto, aleto, passou pela base do álcool, formando um alcino. E já aqui embaixo, temos um diálcool, passando pelo calor, formando um dieno. Ligações duplas, formou-se, e aqui ligações triplas. Então, até agora, nós vimos a eliminação de átomos ou grupos vizinhos, mas aqui nós estamos vendo as eliminações de átomos ou grupos afastados. Nessa reação, nós podemos perceber que com a saída dos dois bromos, aqui, a cadeia ela se fecha, formando um composto cíclico, certo? Então, gente,
Como referência, usamos o livro de Ricardo Feltri, volume 3, Química Orgânica, 7ª edição. E muito obrigado pela sua atenção, um forte abraço virtualmente e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau!